Pessoal, vamos finalizar, até para que a gente respeite o horário que havia sido planejado. Algumas reflexões finais nossas aqui, minha e do Renato, daquilo que, de alguma forma, nos ocorreu aqui ao longo do dia. Evidentemente, alguns comentários aqui na hora do intervalo, não sei se o pessoal da Nestlé Gelato ainda está aí, mas definitivamente eu odeio a Nestlé Gelato. A gente nasceu para ser gordo, né, Fê? Deus me perdoe, gente. Mas essa é a vantagem da classe C. A classe C gosta de curvas. Nada essa modelo de magrela da passarela. Significa que a gente pode comer gelato muito melhor é por isso que eles e sem adoram, sofrer. Por isso que a classe C adora o Zé Bint, né? Ela é cheia de curva. E, ao final disso, antes que a gente chame o senhorini para fechar aqui o nosso dia de reflexão, alguns recados nossos no final. O primeiro deles, já para que todo mundo possa saber novamente, cada um de vocês ganhará, na saída, um gift bag. Nesse gift bag terá algumas coisas interessantes. Vão ter vouchers da CIA. Uau! Pode bater palmas, gente. Muito bem. Vouchers. Vouchers quer dizer cupom. Para ficar claro. Vocês vão ganhar um Obrigado, gift card. eu não sabia. Eu ajudo o Renato. Vocês vão ganhar um gift card do Outback também. E cada um de vocês ganha uma bolsinha térmica com os 4 sabores da Nestlé Gelato para levar para casa também. Gostaram, né? Para a galera que está de dieta, eu aceito. Total. E aí nós temos ainda dois sorteios aqui no final, que é o sorteio de um kit de wine, de bolsas em couro para vinhos, e uma joia final da Pandora, que o Renato principalmente vai fazer esse sorteio. Opa. Então, eu queria finalizar, eu vou finalizar aqui com a minha parte das reflexões. Eu rascunhei alguns insights e pedi ali o pessoal para me ajudar rapidamente em relação a isso. Eu acho que antes de eu puxar aqui, o que fica claro e fica cada vez mais claro, e é muito interessante que no formato que nós construímos aqui o conteúdo, para o nível dos executivos que estavam aqui presentes, eu volto a dizer que a preocupação nossa não era somente criar um conteúdo relevante, mas era, acima de tudo, trazer um conteúdo que também fosse, por si só, trazer algum tipo de exclusividade nesse momento aqui do investimento da Visa, de tê-los aqui. Então, esse é o fato aí da inteligência do Gustavo, da Sebrae, de trazer aqui uma visão de cases internacionais, dessa tradução para o micro, para o pequeno e para o médio empresário, onde nós sabemos que talvez aí resida uma grande dificuldade brasileira. A grande maior parte da força produtiva brasileira está no micro, no pequeno e no médio empresário. O Brasil tem muita dificuldade de fazer com que isso se torne sustentável no mercado brasileiro, talvez uma das grandes diferenças do mercado americano. O Paulo, aqui da CIA, e aqui eu traço dois pontos. O primeiro é o Paulo, presidente da CIA. Essa foi algo super exclusivo para nós, porque foi o primeiro evento público do Paulo enquanto presidente, mas aquilo que eu percebi na hora do almoço, a maior parte de vocês sairá daqui hoje com uma percepção totalmente diferente, inclusive, da CIA. A capacidade da CIA de surpreender, e o Renato, que conhece profundamente a CIA, deixa sempre muito claro o distanciamento da CIA para alguns outros varejistas brasileiros. Isso fica, evidentemente, muito claro. A visão construtiva da Pandora, e aqui é muito importante, porque muitos de vocês, aqui eu tenho absoluta certeza que sempre consideraram Pandora bijuteria. Pandora, na verdade, está entre os 5 principais nomes de joalherias atualmente no mundo, o que isso é uma quebra de percepção ou entendimento que nós tínhamos, e eles vêm crescendo de forma muito agressiva no Brasil. São quase 30, 40 aberturas de lojas em 2 anos, o que isso é absolutamente surpreendente. E depois, surpreendente, Salim, né? O Salim dá vontade de falar, fica aqui do meu lado, senta, e vamos ficar aqui, você vai ser o meu personal guru. Você fica aqui do lado. Então, todo dia, quando tiver algum problema, eu te aciono e você fica aqui do meu lado. Tá bom, eu acho felizes vocês que têm a oportunidade de troca. O Salim
traz uma percepção, né, de alguém de fora do mercado brasileiro e consegue enxergar e destacar as nossas qualidades e as nossas características, que são muito positivas. E, finalizando, eu volto a dizer aqui, da Nestlé Gelato, onde, nas reuniões com a Visa, eu me esforcei a deixar claro para a Visa o que isso trazia de relevância e importância na coragem de uma empresa do tamanho da Nestlé. Eu tenho muitas oportunidades nas instituições financeiras nesses últimos 14 anos de MCF, e eu vejo muito espaço ainda de diálogo corajoso das instituições financeiras de fazer estratificação, segmentação, inteligência de cliente e ousar um pouco mais na construção, na execução. Talvez aqui resida uma das grandes nuances da inteligência do luxo e do premium. Essas empresas não são apenas boas naquilo que elas desenham, elas são extraordinárias na implementação. Elas executam a primazia, elas fazem aquilo numa obsessão de detalhes. Então, as minhas reflexões aqui finais daquilo que eu elenquei e fui escrevendo ao longo do dia, algumas coisas que me ocorreram para que finalize aqui a minha participação. Dimensão emocional do mundo dos negócios, isso deixa bem claro na apresentação do Paulo, deixa bem claro nos cases apresentados pelo Gustavo, fica muito evidenciado naquilo que a Rachel e o Salim trouxeram, e muito, absolutamente tangível e praticamente, eu digo, preciso de observar, é o caso da Nestlé Gelato, quando deixa evidenciado que até no mundo como a Nestlé é necessário permitir, imprimir essa diferenciação. E o Paulo da C&A trouxe isso numa construção que me chamou muita atenção, a dimensão emocional no mundo dos negócios. As empresas e os profissionais se permitirem a esse exercício, e essa é uma bandeira, inclusive, de trabalho da MCF há 14 anos, onde nós enxergamos claramente a possibilidade de levar para o mundo das empresas, de uma forma geral, essa capacidade de olhar as coisas de uma maneira um pouquinho mais cuidadosa, de um pouquinho mais criteriosa. Segundo ponto, regionalização, deixado super claro aqui, inclusive pela própria Visa, nas palavras do Percy, aonde deixa não somente como estratégia da Visa, mas me pareceu muito claro, inclusive, a fundamentação da Visa, onde existem oportunidades nessa área. Me surpreendeu um dado aqui trazido pelo Percy, que era o dado desse interior brasileiro que representa aí representaria o 12º maior país do mundo. E aí observem claramente o que é a foto da abertura do Outback em Fortaleza, o que é a foto da abertura do Outback em Maceió, o que tem sido as aberturas da Pandora, a C&A naquele impressionante movimento do truck, andando pelo Brasil, tentando extrair essas informações dos brasileiros. O Brasil não é mais São Paulo, e talvez essa seja uma das grandes verdades que nós, brasileiros, ainda temos muitas dificuldades claras de lidar. Nós, na MCF, a gente que lida com essa, eu diria, com essa expansão da inteligência do luxo, além de São Paulo há muitos anos, eu ainda me surpreendo pelo fato de diversos executivos profissionais, quando vão a Pernambuco, vão a Porto de Galinhas. Não tem a mínima noção do restaurante da cidade, do que está acontecendo no shopping center, não exercitam permanecer um pouco mais nesses lugares para observar comportamento de consumo que foi profundamente alterado nesses últimos anos. Aqui, na parte da manhã, logo na minha oratória inicial, eu falei sobre essa motivação e entusiasmo brasileiro que me chama a atenção. Esse entusiasmo brasileiro acelera muito essas fases de maturação no consumo brasileiro, e o Rogério trouxe isso mais uma vez aqui, quando eu fiz a provocação da pergunta para ele, não tinha a mínima noção que ele responderia a mesma coisa. Acreditem na regionalização. Aqui eu não tinha noção dessa plataforma, inclusive estratégica da Visa, fiquei impressionado. Acreditem, sejam corajosos nisso, o Brasil está muito além de São Paulo, e ainda mais nesse momento de crise, verdadeiro, fato, a gente não precisa dizer que não tem, existe uma série de regiões brasileiras, perdão, que o impacto é bem menor do que acontece em cidades maduras, como é o caso de São Paulo. Relevante espaço para crescimento, a minha visão fica muito clara quando o Renato trouxe isso,
o Renato é sempre muito fundamentado nessa visão do que acontece com o consumidor no Brasil. Todas as vezes que eu ouço o Renato, todas as vezes que eu vejo o Renato, todas as vezes que eu leio o Data Popular, fica muito claro o quanto se pode crescer no Brasil ainda em todos os aspectos do diálogo do consumo e do diálogo do serviço. Há um espaço brutal de crescimento ainda, e isso ficou evidenciado ao longo do dia, quando o Salim diz que precisam ter 800 Líbanos, quando o Rogério diz que são 4 Dinamarcas, somente o potencial de consumo de gelato ou desse sorvete categoria premium no Brasil, são 4 Dinamarcas colocadas, e aí eu vejo também outros dados, né? Outback, o maior consumidor isolado, maior cliente isolado de Ambev no Brasil. Outback, entre as 10 operações, 9 maiores do mundo estão no Brasil. Pandora, maior crescimento isolado nos últimos anos. Ou seja, gente, é absolutamente brutal as possibilidades que nós temos ainda capazes de serem desenvolvidas no mercado brasileiro. Ousadia da experimentação, e aqui eu trago a nossa visão de MCF, a visão dessa partícula, dessa inteligência do luxo. Não é para usar todo o coeficiente do luxo, mas partículas, ou vou usar um termo aqui do Rogério, se eu não estiver equivocado, usar os granos, né, a granularização que ele usou aqui, de trazer essas pequenas partículas, e essas pequenas partículas podem ser usadas fortes na experimentação. Acreditem nesse consumidor. Eu fiz um comentário cedo, na parte da manhã, onde eu disse, quase quando a gente faz uma prova e a gente acha que não está preparado para passar no vestibular, para entrar na faculdade, o brasileiro fez um bom exercício de casa. Pode ser que, racionalmente, ele não tenha essa noção. Mas aí, quando ele é testado e provocado, ele vai ver Sephora, que foi colocado aqui em algum momento ao longo do dia, que abriu um quiosque. Isso é um conceito tropicalizado de mercado brasileiro, que Sephora não tem quiosque no mundo, entendeu a necessidade de ler o mercado brasileiro, abriram um quiosque no Shopping Center Norte e está conseguindo fazer lá no Center Norte o que faz no Shopping Guatemi. Então, num shopping JK. Então, acreditem nesse consumidor, experimentem educá-lo num consumo elevado, não tenham medo. Agora, façam isso com inteligência de segmentação, né? Tem que tomar muito cuidado, principalmente no segmento de vocês, quando eu vejo coisas que ainda me chamam a atenção. A minha empregada doméstica recebe carta de anuência ou carta convite para ser cliente de um cartão de crédito premium. Vocês não têm noção, muitas das vezes estão fazendo com esse banco de dados, porque é uma loucura o esforço empreendido, investimento, para atacar a pessoa totalmente errada para ser essa leitura. Então, façam isso com segmentação, com estratificação, com inteligência. E esse ano, gente, é o ano do relacionamento, hein? Esse ano define no Brasil o antes e o depois de se relacionar com clientes. Smart Shop, Smart Choice, esse momento brasileiro não levará diretamente o indivíduo para comprar o que é mais barato, mas fará com que esse indivíduo seja mais criterioso na sua compra. Evidentemente que existem momentos que a pressão será mais forte, porque a luz subiu, quem pagava a luz a R$70 foi parar em 150, 160, tem uma conta matemática que precisa ser feita. Mas isso não faz com que ele perca essa vontade de fazer uma compra inteligente. E a gente já enxerga muito claramente, nesse momento no Brasil, quem está mantendo os seus índices, quem enrijeceu músculos, vai correr essa maratona de forma mais ampla, né? Porque esse momento brasileiro não vai finalizar esse ano. A gente sabe que, no mínimo, vocês já viram ontem apresentando o orçamento brasileiro de 2016, o que nos espera já para o ano de 2016. Então, isso é uma maratona, e maratona demanda persistência, treinamento, enrijecimento de músculo, exercício que precisa ser feito continuamente nesse sentido. O paladar não retrocede, esse é o mantra da MCF, nós usamos isso fortemente com a nossa base de clientes. O brasileiro experimentou algo, e vocês viram que ao longo do dia, isso foi sendo trazido por alguns dos nossos ilustres convidados aqui, o Salim, o Rogério, que trouxe isso mais uma vez, quando o Renato, inclusive, fez a provocação.
O brasileiro demonstra claramente que experimentou algo novo, isso foi mudando o seu alinhamento às expectativas e ele não vai retroceder. Ele pode ter uma perda momentânea, mas isso mantém no default, né? Esse chip foi colocado e, a partir dali, qual é o next step? A partir de quando é que eu recupero isso, quando é que eu acesso isso mais uma vez? E nós, da MCF, usamos um termo que nos parece que ficou muito claro aqui no dia de hoje, que a gente chama que, no meio disso tudo, do luxo, do premium, do democrático, a gente diz sofisticação acessível. É o que leva esse indivíduo a acessar a Pandora, o que leva esse indivíduo a acessar a um Nestlé Gelato, o que leva esse indivíduo a acessar um Outback, a percepção de códigos muito elevados de prestígio, mas colocados de um patamar acessível. É o conceito do affordable luxury, é o conceito do acessível, mantendo os códigos absolutamente elevados. Segmentação e clusterização, disse isso antes, reforço, ficou muito claro aqui, em diversos momentos do dia, a necessidade genuína e verdadeira de se entender cliente no Brasil. E essa avalanche de consumo, que até ficou muito claro na interferência do Renato logo na parte da manhã, precisa ser entendida por clusterização e segmentação. Não dá para imaginar que todo mundo está preparado para tudo, e não dá para imaginar que poucos podem poucos. Tem que entender isso. Tem que começar a olhar novamente os paretos da vida, as curvas ABCs, os perfis. Tem que novamente colocar um pouquinho mais de esforço para entender segmentação e clusterização. E eu finalizo com o último slide. Eu usei a frase do evento que me chamou super oportuno na construção desse evento da Visa, as duas faces do mercado. E essas duas faces de mercado, e aqui, evidentemente, na brincadeira construtiva do Renato e o Ferreirinha e Renato, o MCF Data Popular, quando eu olho isso tudo, qual é o denominador comum? É onde eu acredito que será o futuro do Brasil cada vez mais claro, cada vez mais forte. Aqui, gente, na democratização. O Brasil não será um país de topo e o Brasil não será, tomara Deus, nunca mais um país apenas de base. Nós seremos exatamente, e talvez aqui resida, o que eu considero que seja o mercado mais próximo de inteligência de mercado para nós. Não é a Europa, apesar que o brasileiro sempre acha que é europeu. O mercado, o formato de modelo econômico é os Estados Unidos, que manteve a sua economia pujante, absolutamente pautado na democratização, no medium scale, desse acesso nivelado pelo meio, que foi absolutamente revelador, pungente no mercado americano, que voltou novamente, né? Vocês devem ter visto já os resultados dos crescimentos dos Estados Unidos esse ano, que são absolutamente surpreendentes novamente. A capacidade americana é um susto. Eu não enxergo o Brasil no topo, sou um especialista no segmento e afirmo, o Brasil não será um país de Cartier e o Brasil não será mais esses modelos, com todo o respeito à Casas Bahia, que seja somente lá pautado no quanto você quer pagar. O Brasil é um país de Pandora, é um Brasil de Outback, é um Brasil de C&A, com aquele que consegue verdadeiramente dialogar com todos esses níveis da cadeia de consumo brasileira. Obrigado. Bom, para a gente terminar, e é uma luta eterna falar depois do Fê, eu separei um pouquinho da onde nós paramos da última vez, que são efetivamente as mudanças que aconteceram no mercado consumidor brasileiro, e dei um raio-x um pouco mais detalhado para os 15% mais ricos. Quando eu separo os 15% mais ricos do Brasil, 49% são a primeira geração de pessoas com dinheiro na família. São pessoas em que o pai não era da classe A e B, a mãe não era da classe A e B, mas eles são. São pessoas que têm bolso de classe A e cabeça de classe C. São a galera do Camaro amarelo. São tufão. Você lembra do tufão? São tufão. São pessoas que preferem ser o mais rico entre os pobres do que o mais pobre entre os ricos. São pessoas que melhoraram de vida, não ao emprego formal, como foi o que levou as pessoas para a classe C, mas graças ao empreendedorismo. É aquele sujeito que há 10 anos atrás ergueu uma laje na casa onde morava, foi morar na parte de cima, abriu uma distribuidora de água,
abriu um bar, abriu uma padaria, e hoje ganha 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. São pessoas que melhoraram de vida não sozinho, mas com os vizinhos. E que, ao invés de se sentir envergonhado da sua história, tem orgulho da sua história. Então, por um momento, esqueçam as letrinhas de classe A, B, C, D. Vamos pensar nos 15% mais ricos do Brasil. Pelo critério que vocês decidirem, são os 15% mais ricos do Brasil. Com o nome que vocês decidirem dar. 49% dos adultos que hoje fazem parte dos 15% mais ricos do Brasil são a primeira geração de pessoas a fazer parte dos 15% mais ricos do Brasil. E isso muda tudo. Isso reforça a importância da classe C, no sentido de que a classe C de hoje é a classe A e B de amanhã, que essa camada um pouco mais pobre que está subindo de vida é um novo cara, e mostra que mesmo nas estratégias para o mercado de luxo, você precisa se provocar. Então, será que o Brasil de hoje, eu acabei a última apresentação com essa provocação, será que o Brasil de hoje, o bolso dita a cabeça do consumidor ou não? E aí a gente separou esses 49% que nós estamos chamando de emergente aqui, e fala muito também com o que é o C+, com o que é o B, aqui, com essa elite tradicional. A elite tradicional, desde sempre, se sentiu inserida no segmento de serviços. Únicos, exclusivos, diferenciados. Aquele cara que adora de verdade ser diferente dos outros. Basicamente, a gente tem dois tipos de brasileiros que adoram ser diferente. Os que sempre foram ricos e os adolescentes. Esses dois sempre querem, faça chuva ou faça sol, ser diferente de todo mundo. Esse cara valoriza cada vez mais a busca por algo exclusivo. Esse cara, inclusive, adora usar marca e arrancar etiqueta para falar que não dá importância à marca. Essa elite tradicional valoriza, sobretudo, os elementos associados a ideias do encantamento. A ideia de uma experiência única e exclusiva. É o cara que prefere fazer um safari do que ficar num resort. É o cara que prefere ir para a pousada no meio da floresta amazônica do que ficar no melhor hotel de luxo que existe. Essa busca pela exclusividade valoriza a importância da experiência, que vale para todas as classes e para todos os momentos, ela só se mostra de forma diferente, mas valoriza a experiência, por um lado. E, por outro lado, dá uma angústia enorme, né? Porque toda hora eu tenho que buscar algo que ainda não existe, né? Fazer política de relacionamento com esse cara não é uma tarefa... não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Esse cara da elite tradicional, que cresceu consumindo no universo em que só os seus pares tinham acesso ao consumo, se surpreendeu com a velocidade da democratização do consumo no Brasil. Esse cara, que sempre foi rico, que sempre teve dinheiro, viu que a democratização do consumo aconteceu numa velocidade muito maior do que a democratização dos espaços de consumo. Para esse cara, 55% desses caras acham que deveria ser obrigatório ter versão de produto para rico e para pobre. 50% afirmam frequentar apenas ambientes com pessoas do mesmo nível social do que eles. 17% acham que pessoas mal vestidas deveriam ser proibidas de entrar em certos lugares. 26% são contra o metrô no bairro onde moram, porque acham que o metrô aumenta a circulação de pessoas indesejadas na região. Eu não entrevistei apenas os diferenciados de Higienópolis, eu juro para vocês. E 17% acham que todo estabelecimento comercial deveria ter elevador separado de patrão e empregado. E a notícia é, esses são os que admitem. Esses são os que admitem.
Eu tenho certeza que aqui ninguém nunca falou a frase que eu vou repetir agora, mas talvez vocês conheçam alguém que já tenha dito essa frase. Este aeroporto virou uma rodoviária. Eu tenho certeza que aqui ninguém nunca disse isso. Mas talvez vocês conheçam alguém que tenha dito isso. O que eu estou querendo dizer é que se tem alguém que se incomodou com a democratização do consumo, são esses caras. Mas esses caras são metade dos 15% mais ricos do Brasil. Não é nem um pensamento tradicional da elite. E esses caras não têm muita vergonha de dizer o que pensam. Como antigamente era uma coisa mais restrita, tem pessoas que não têm a cultura de viajar de avião. Mas tem players aí no mercado, como por exemplo o CVC, que acabou com a nossa boa vida. Você está no aeroporto, as pessoas agora escutam até música no celular deles sem fone. Você tem que pegar, tirar um fone e dar para a pessoa colocar, porque você não é obrigado a ver aquele tipo de música. Então, Me incomoda ver é como as pessoas entram nos aviões carregando coisas absurdas. Tem as filas que são incômodas. Um problema com meu pai no Sírio-Libanês há 3 semanas atrás, mesma coisa, hospital lotado. É um hospital particular, super procurado aqui da região do Jardim. Chegamos lá e aí não tinha quarto. Então eu fico muito incomodado mesmo. Mas tem um outro lado dessa nova elite emergente também. Um lado que ostenta para fazer parte. Um lado que consome, que tem grana, que gosta das marcas tradicionais, mas que de alguma forma se apropria dessas marcas com um jeito próprio. São pessoas que não consomem para ser diferentes, consomem para fazer parte de um universo que até pouco tempo atrás elas não podiam fazer parte. E essa característica de comportamento nos obriga a pensar qual é a melhor estratégia de relacionamento e de fidelização desse cara. Desse cara que muitas vezes, ao invés de ir no dom, prefere o fogo de chão. Esse cara da fartura. Esse cara que tem dinheiro e que não faz questão nenhuma de esconder que tem dinheiro. Esse cara que tem muito orgulho da sua história e da sua origem, porque ele venceu não por herança, mas porque ele superou um conjunto de dificuldades e obstáculos e quer falar isso para todo mundo. Quase 7 de cada 10 pessoas afirmam que dessa elite emergente acreditam que vieram da pobreza, que eram ou de classe baixa ou de classe média baixa na sua infância. São pessoas, como o rei do camarote, que muitas vezes está próximo do bolso da classe A, mais distante dos valores tradicionais da classe A. Mas atenção, o maior erro que se pode ter é achar que o sonho desse cara é parecer o cara da classe A. O maior erro que pode existir é confundir querer ser rico com querer ser como rico. Esse cara não quer ser como rico. Ele quer ter dinheiro, ele quer ter marca, mas ele quer a sua história valorizada a cada momento. Eu fiz questão de colocar esses slides na apresentação final para, de novo, provocar sobre estratégia de segmentação, sobre estratégia de cluster, em que apenas o bolso não pode ser a única ferramenta de fidelizar, de agradar esse cara. Esses dados aqui são dados dos 15% mais ricos, tá? Não só dos emergentes. Não só dos 49%, dos 15%. 67% dos 15% mais ricos no Brasil nunca viajou para o exterior. 71% não fala inglês. 63% são adultos sem curso superior e 42% têm o pagode como primeiro estilo musical. Esse é o gosto, o hábito, as atitudes, a experiência
dos 15% mais ricos do Brasil. Não só da metade que é agora, do total dos 15% mais ricos do Brasil. A gente não imagina isso, né? Os 15% mais ricos. Só que as letrinhas enganam a gente, porque ele fala, se o cara é classe A, o cara é parecido comigo. E eu sou B+, né? Porque a vida não tá boa, A é meu chefe. O gerente, assim, o gerente de produto acha que o chefe é que é classe A. O diretor acha que quem é classe A é o superintendente e o vice-presidente e o presidente, porque ninguém é classe A no Brasil, né? Rico é sempre o outro. Pois bem, são os 15% mais ricos. E 42% adora pagode. E aí, a gente faz aquele sorteio maravilhoso para o municipal e o cara que iria ir no show do Zeca Pagodinho. É disso que a gente está falando. Então, a minha provocação passa por entender esses hábitos dos 15% mais ricos do Brasil. A elite tradicional gosta, é impessoal. A nova elite é super pessoal. A elite tradicional é fria. Essa nova elite emergente ama e adora a emoção. A elite tradicional gosta de coisas que são distantes do cotidiano. Entende e valoriza a linguagem técnica, dialoga com o indivíduo, busca exclusividade. A nova elite tem bolso de classe A e cabeça de classe C. Mas, para terminar, o que une a elite tradicional e os emergentes? Os 49% que dividem os 15% mais... A metade que divide os 15% mais ricos, dos novos ricos. E aquela galera que está melhorando de vida e que vai fazer a classe A e B chegar a 1/3 da população brasileira na próxima década. Primeiro lugar, a sustentabilidade. 67% da elite concorda que prefere comprar produtos que não façam mal ao meio ambiente, mesmo que sejam mais caros. 81% afirma que se preocupa em ter uma vida saudável. Mas atenção, vida saudável é bem diferente na classe A e da classe C. E aí fica fácil entender a pergunta que o Ferreirinha fez sobre o Outback. Saudabilidade para a classe A é tudo aquilo que é light, que tem menos sal, que tem menos gordura, menos açúcar, muitas vezes menos sabor e que custa mais caro. Saudabilidade para a classe A funciona na lógica do menos, tem menos tudo. A classe C trabalha com saúde, e os emergentes também, de uma outra forma. Funciona na lógica do mais e não na lógica do menos. É mais vitamina, mais proteína, mais sabor, mais Outback. É algo que faz valer o quanto custa. Eles não entendem porque é algo que tem menos tudo aquilo custa mais caro. Não é um bom negócio, não é inteligente. E acreditam que saco vazio não para em pé. Os brasileiros estão dando um salto no consumo, estão saindo de suprir as necessidades básicas, né? E estão passando aí para categorias e preocupações que antes eles não tinham. Estão suprindo as necessidades emocionais através do investimento em prazer, em beleza, em lazer. Estão suprindo as necessidades pessoais, buscando conforto e mobilidade, mas basicamente estão passando a um processo de sofisticação do consumo. 57% dos 15% mais ricos do Brasil acreditam que gostam de experimentar coisas diferentes o tempo inteiro. Então você tem um componente do que é efêmero muito presente nessa parcela da população brasileira. 51% falam que hoje optam por produtos mais caros desde que se mostre a qualidade. E quando a gente vai estudar a venda de itens mais caros que a média nas categorias de produtos, a gente vê que dos produtos básicos, isso cresceu 2%, e dos produtos sofisticados cresceu 18% nos últimos 5 anos. Ou seja, ele está ampliando o conjunto de categorias de produtos que antes ele não tinha acesso. E entende que, se ele sabe o quanto custa, ele paga mais caro por isso. E aí a gente perguntou,
como é que era em 2002 e 2013. Se essas pessoas consumiam produtos mais sofisticados ou mais básicos. Produtos mais básicos de carros caiu de 60% para 49%. De celular caiu de 91% para 47%. E hoje o smartphone é o modelo de aparelho mais vendido no Brasil. Como device de entrada, inclusive. 67% das pessoas da elite são fiéis às marcas. São fiéis às marcas, mas são fiéis às marcas de forma diferente. A elite tradicional é fiel às marcas pela tradição. A nova elite é fiel às marcas por uma relação de custo-benefício. Vale o quanto custa, eu pago mais caro, mas me entrega muito mais, seja emocionalmente, seja racionalmente. E um número que sempre surpreende é que, diferente do que se pode imaginar, existe um comportamento com relação a produtos falsificados pouco convencional. Nós fizemos, no início do ano, uma pesquisa em que nós perguntamos para as mulheres brasileiras de todas as classes quem tinha comprado pelo menos um item de produto pirata, nos últimos 6 meses. 53% das mulheres brasileiras afirmaram que compraram pelo menos um item de produto pirata nos últimos 6 meses. Na classe C, esse número cai para 49%, na classe A, sobe para 71%. Vocês não entenderam errado. O que eu disse é que as mulheres da classe A compram mais produtos piratas do que as mulheres da classe C. Porque as mulheres da classe A falam claramente que ninguém vai desconfiar dela. A mulher da classe C, e até porque ela tem um monte de produto de marca original, ela mistura original, falsificado e está tudo lá. A mulher da classe C fala, olha, se eu não esfregar a etiqueta, eu não vou conseguir comprar. O consumo passa a ser a materialização da ascensão e da melhora de vida desses brasileiros. 58% da elite afirma que fazer compras é uma das suas atividades preferidas. 52% vão ao shopping pelo menos uma vez por semana. As marcas procuram dialogar com esse consumidores, se colocar como democráticas, tem que ser marcas que, ao mesmo tempo, conseguem ter como garota propaganda a Gisele e a Preta Gil, como a C&A. E entender que os padrões de belezas tradicionais não necessariamente falam para esse novo consumidor. No Brasil, inclusive, preferem as rainhas de escola de samba do que as modelos de passarela. As marcas podem dialogar com consumidores tão diferentes, respeitando essas diferenças e conseguindo ser popular e chique ao mesmo tempo. E conseguir sendo casual ao mesmo tempo. Sem necessariamente, para dizer que uma marca é melhor que a outra, você desqualificar quem usa outra marca. Ou sem necessariamente dizer que para um consumidor pagar mais caro, que o consumidor pagar mais caro por um produto ou por um serviço vai fazer dele um cara melhor. Aquela lógica que o Kotler ensinou para a gente, naqueles livros de propaganda e administração lá atrás, de que associava posicionamento de preço a nível de renda do consumidor, é algo do século XX. É algo do século XX. Na prática, nós estamos dizendo para o nosso cliente que ele é um cara que não tem tanta grana para ser o nosso cliente principal, então você é um cliente meia boca. Entender a cabeça desses caras é cada vez mais importante do que tentar rotular esse cara. E se alguém quiser pagar mais caro por um produto, porque ele acha que aquilo é importante, opa, vamos deixar ele comprar esse produto, e oferecer esse produto. Então, para a gente terminar, eu separei 3 dicas de como conquistar esse novo consumidor brasileiro. Esse cara que está melhorando de vida, que vai continuar melhorando de vida, que está tendo acesso a produtos e serviços que antes eram exclusivos, mas que não tem vergonha de contar a sua história e a sua origem. Em primeiro lugar, diversifique. O consumo passa a ser cada vez mais valorizado como um importante sinalizador de ingresso dessa nova classe. Como consequência, seus hábitos e gostos passam a ser revistos. O senso estético é um senso próprio.
desse cara. Busque referências que dialoguem com esse consumidor. Essa é a melhor forma de atingir o seu emocional e de conquistar o seu bolso. Em segundo lugar, surpreenda. O brasileiro mudou e o seu jeito de consumir também. Cada vez mais criterioso e exigente em relação à qualidade dos produtos e do seu atendimento. Quebre aquelas barreiras que faz tudo ficar muito complicado na hora de comprar. Eu, recentemente, fui surpreendido. Estive na Espanha, fui falar para uma conferência de um grande banco internacional. Comprei o meu Apple Watch. Lindo, maravilhoso, que ainda não chegou no Brasil. Daí, brinquedo novo, você não para de usar. Fui tomar banho, deixei no banheiro. E caiu no chão. Como todo produto da Apple, é lindo e frágil. E quebrou. Imaginem a raiva desse sujeito. Com aquela coisa linda que ainda funciona e todo ferrado. Isso aconteceu uma semana depois que eu cheguei no Brasil. 10 dias depois que eu comprei. 10 dias depois que eu comprei. E aí eu fui surpreendido. Porque eu tinha um seguro que garantia contra danos e que devolveu o dinheiro, os 820 euros que eu paguei no meu relógio. A lógica da surpresa e da experiência tem essas vantagens. E o meu medo de quando eu fui conversar isso com o Rogério, ele perguntou, tudo bem, mas você comprou com o seu Infinity? Claro, Rogério, espero que tenha comprado. Sim, claro. E tinha comprado. E devolveu. E funcionou. E sabe quando eu não vou usar esse cartão mais na minha vida? Valeu 820 euros. Agora, também imagine quantas pessoas poderiam saber disso e ainda não sabem também. E poderiam utilizar dessas vantagens. Mas, para terminar, valorize. Valorize as histórias, as referências e o gosto de cada consumidor. Os brasileiros estão dispostos a pagar mais caro por aquilo que eles compram. Eles só precisam saber o porquê que eles estão pagando mais caro. Não é o pagar um mais caro pelo status. A compra sempre foi e vai ser um ato emocional. Mas o brasileiro quer conseguir justificar a sua escolha. A gente traz pelo emocional e dá um reason why que justifique ele pagar mais caro por isso. Eu pago a minha anuidade com gosto. E tenho certeza que todo mundo que tem uma experiência positiva vai pagar com gosto. Isso. O consumidor precisa saber o motivo de pagar mais caro e ter orgulho por aquilo. Então eu queria terminar com um convite para vocês. Antes de chamar o Rogério para encerrar, eu queria terminar com um convite. Um convite para que no dia de amanhã, quando a gente chegar no escritório, a gente sinceramente se pergunte se nesse novo Brasil, o que nos trouxe aqui é suficiente para nos levar adiante. Ou se é necessário pensar além, se é necessário conversar mais com os parceiros, se é necessário tentar descobrir exatamente o que pensa e quais são as experiências e os sonhos desejados por esse brasileiro que melhorou de vida, mas que nem por isso esqueceu o seu passado e a sua história. Muito obrigado pela atenção de vocês.